Agora a gente vai ver o gráfico da função logarítmica. Vamos começar aqui por f de x igual a log de x na base 2. Então, só escrever e seguir em frente. Logaritmos. E a página que a gente está do PDF é a 135, só para ficar registrado, né? Tá bom. Tendo essa função, base 2, se tu tiver que traçar o gráfico disso, né, uma coisa bem grosseira, a gente poderia usar, por exemplo, x igual a 1, vendo que 0 não pode ser, né, por conta da restrição aqui que o logaritmando não pode ser 0. Se a gente tiver logaritmo de 1 na base 2, vai ser 0, logaritmo de 2. Pera aí, vamos tentar fazer um gráfico grosseiro sem olhar para o que o autor fez, tá? Então aqui a gente vai colocar o nosso log, até porque a gente tem que estar familiarizado com esses gráficos. É que nem eu falei para vocês, tu não pode achar isso aqui um problema. Isso aqui pode ser algo entediante, pode ser chato, mas não pode ser um problema. Tu vê, ser obrigado a fazer um gráfico desses, tu tem que conseguir tranquilamente. Então, muito bem, a gente tem que, eu posso reescrever isso como sendo x igual, se quiser, para ajudar, né? Seria x igual a um y aqui, vou considerar que esse logaritmo seja y, então de 2 elevado a este y. Mas não ajuda tanto, né? Porque a gente vai ter que escolher valores de x aqui. X igual a 0 não pode, x igual a 1, então se isso aqui for 1, então o nosso expoente em cima do 2 teria que ser 0, tá? Então para x igual a 1, y vai ser igual a 0, vai passar por este ponto aqui. O animalzinho pequeno, x igual a 1, y é 0, então passa por aqui. Tu já esqueceu como fazer um gráfico e tu tá recém falando em fazer os negócios, pô. Tá, x igual a 2, y seria 1. Então para x2 o y estaria por aqui. Claro. Nem tão ao sul, nem tão ao norte, né? Seria mais ou menos aqui assim. Ponto. X igual a 4. Para o nosso x ser 4, o nosso y, ou seja, o expoente que eu vou colocar aqui em cima desse 2 é 2. Então, 1, 2, 3, 4 está aqui. O 2 viria por aqui assim. Tá. Parece uma reta, né? Parece um negócio assim, mas o gráfico do logaritmo não é reto. Vamos lá ver. Pra ver se eu não estou cometendo nenhum erro absurdo aqui. Quando x for 1, o f de x vai ser 0, tá tudo bem. Quando x for 2, f de x vai ser 1, foi o que a gente achou. Quando x for 4, tá, então o formato dele é essa coisa aqui. Tá bom. Foi um bom começo, né? E tu não lembrava? Eu não lembrava, cara. Quer dizer, não é nem a memória, é que eu mesmo, assim, pra estar fazendo gráfico de logaritmo, muito raramente. Ou não tinha competência pra fazer isso no passado, melhor dizendo. Tem esse problema também, né? Tem que ter competência pra fazer as coisas. Então vai ser uma coisa desse tipo quando a base é maior do que 1. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito interessante. Tendo em vista que a nossa exponencial. Tem a questão do. Antes de eu falar de exponencial, né? Que eu ia dizer que o desenho dela ou é assim, né? Uma coisa desse tipo. Ou seria desse jeito aqui assim. Aqui seria crescente e a outra que eu fiz seria decrescente. O logaritmo, ele segue mais ou menos um desenho parecido, né? Tá, tendo em vista que o x nunca vai ser 0, então isso aqui nunca vai tocar no eixo y. Tá? Não tem x igual a 0, não faz parte do domínio dessas funções aqui. Muito bem. Pelo menos nesse caso básico aqui, né, que o logaritmando é x, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Essa função básica não tem x igual a 0 e não dá pra ser.
Aí você está falando óbvio, mas é que a questão é o seguinte, meu amorzinho do coração. Veja que eu não tô tentando te explicar isso daqui. Eu tô tentando gravar na minha cabeça. Tu tá me assistindo e estudando, entende? Então, por mais que às vezes eu explique alguma coisa para vocês, essas justificativas do porquê que eu tô fazendo as coisas, elas não são só para vocês, são para mim também. Me ajuda, sabe, ficar justificando algumas coisas, falar, ah, tá, eu resolvi essa conta por isso e por isso. Porque se algum dia eu precisar explicar para alguém, eu já vou estar mais ou menos preparado, porque eu já vou ter falado isso algumas vezes. Então a gente sempre vai melhorando um pouquinho a oratória. E essa parte aqui dos gráficos, não é que eu estou tentando te explicar uma coisa que tu tá vendo na tela. Eu estou falando para mim gravar isso na minha pequena cabeça, tá? Então não exagera aí, não vai te estressar tão cedo, tá? A gente tem muita coisa para ver ainda para te começar a reclamar no início do vídeo. A gente vai fazer um monte de questões, não te preocupa, todas na verdade, né? Então a nossa função vai ser crescente quando a base for maior do que 1, que nesse caso aqui é 2, né? Tá, então o formato seria esse. Decrescente, não faço ideia de qual é que seja o desenho. Depois a gente vê. Enfim, então o domínio seriam os reais. Como a gente viu aqui nesse caso ali, não inclui o zero, então tem esse asterisco aqui em cima. E seriam os reais maiores, só os positivos, né? Então, de fato, não tem valor. Ué, mas eu não posso ter valor menor do que zero, né? Pro x. Nesse caso aqui tem a restrição mesmo, porque é logaritmo de x, então isso aqui tem que ser maior que zero, não aceita. Tá, então por isso que o domínio é só os reais e o mais. E a imagem seriam os reais, porque isso aqui você vai para baixo e depois para cá também, né? Tá, vai pro menos e mais infinito aqui para os valores de y, tá bom. Tudo bem, entendi, aceito. Aceito, né, cara? O cara falando que aceita um negócio desse. Nossa, como se a minha opinião importasse. Se considerarmos a função logarítmica f de x igual ao logaritmo de 1 meio, logaritmo de x na base 1 meio, vamos obter isso daqui. Então a crescente tá, é daquele outro jeito e a decrescente seria esse com a nossa base entre 0 e 1. Tá, interessante, muito bom. De novo, o domínio seriam os reais, não inclui zero e seriam os maiores do que zero, né? Só os valores positivos, aqui a imagem todos os reais. Tá bom. Então são esses os dois gráficos básicos que a gente teria. Lembrando que, como a gente está falando de logaritmo de x, né? Não tem mais nada aqui. Então seria desse jeito. Interessantíssimos, não? Aqui, cara. Tá. Seriam esses desenhos, mas isso pode estar deslocado aqui, né? Depende do valor do logaritmando aqui. Então poderíamos ter coisas assim também. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Então esse seria o formato básico da coisa. Vamos voltar para cá. E vamos seguir a vida, tá? Eu não tracei, não peguei alguns pontos porque dá trabalho, tá? Tu ficar pegando e fazer esses desenhos aqui, por isso que eu não vou perder tanto tempo com isso. Mas quando a gente precisar, o GeoGebra ajuda a gente. Então, de acordo com os exemplos, podemos concluir que a função f de x igual ao logaritmo de x na base a é crescente quando a nossa base é maior do que 1, tá bom? E a função ela vai ser decrescente quando a nossa base estiver entre 0 e 1. Lindo. Então os dois formatos aí seriam esses, tá ótimo. Exercícios propostos. Construa os gráficos das funções e ver os gráficos no final dessa unidade, tá? Aqui a gente vai construir de fato, mesmo que dê algum trabalhinho, a gente vai tentar fazer um esboço disso. O GeoGebra ajuda a gente e ainda a gente tem a resposta no gabarito para confirmar. Então, letra A, o que a gente tem?
f de x igual... Meu amorzinho. Ô, meu amor, tu tem que prestar atenção onde é que tu tá escrevendo, senão fica difícil de eu te entender. É verdade. Logaritmo de x base 3. Aqui a gente vai pegar uns pontos já agora, tá? Então, vamos ter o seguinte. O nosso x e o nosso x, cara. Sabe o que é um x? Sabe a diferença? E o nosso f de x. Então a gente vai estabelecer alguns pontos nesta porcaria. Bom. Tá. Se o meu x for... O meu x não pode ser menor do que zero nesse caso, né? A gente já tira isso fora está fora de cogitação. Se o meu x for, por exemplo, 1, então eu teria que colocar 0 aqui em cima da minha base 3 para obter 1. Então tá, calma lá, que aqui o x é 1. O nosso f de x vai ser 0. Cara, tá ruim de fazer uma tabela aqui, né? Tá bem complicado. Tá, espera aí, vou puxar para cá assim. Se o meu x for 2, por exemplo, então para mim, não, 2 não pode, 3. Se o meu x for 3, ou seja, logaritmando é 3, então o expoente que eu tenho que botar na minha base aqui é 1. Logo, f de x, 1. Próximo, é que eu não tenho tantos pontos assim. Mas se o meu x for 9, o meu f de x vai ser 2, né? Que é o expoente que eu coloco em cima do meu 3 aqui para dar 9 como resposta. Tá, com esses 3 pontos não dá para fazer muita coisa, mas daria para pegar x igual a 1/3, que aí seria... 1/3 resolve muitos problemas. O que vai acontecer quando o meu x for 1/3? Tu tá invertendo as coisas, eu sei. Isso aqui tá virando uma bagunça. É por isso que eu não fico fazendo gráficos aqui, porque isso é um problema, tá? Mas muito bem, se eu tiver 1/3 é 3 elevado a menos 1. O menos 1 pode sair para fora do logaritmo, que vai ficar menos 1 vezes o logaritmo de 3 na base 3, que por um acaso é menos 1. E um nono, mas é que é muito grande. Tô começando a pegar valores que vai ficar ruim de representar, né? 1/3, então seria 1/3 aqui. Pro meu x, o meu y vai ser menos 1. Então seria uma coisa do tipo, seria um ponto mais ou menos por aqui. O próximo seria 1, o meu x é 0, então ficaria por aqui assim. O 2, o meu f de x igual a 2, não, 2 não, 3, x igual a 3, f de x igual a 1. Pronto, vamos com calma. Então 3 está aqui, o f de x estaria por aqui assim. Pronto, e com isso já dá para traçar, né? Porque o 9 vai ser difícil. Pegar o 9 aqui para botar um 2 aqui em cima, né? Então só com isso aqui a gente traçaria o nosso gráfico, que nunca vai ser 0. O meu x, então ele vem ali debaixo, quase encostando no eixo y, e vai se distanciando e vai crescendo. Então é mais ou menos esse formato. Tá claro, não que é essa coisa tosca aqui, mas isso aqui é só pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Se a gente... Vamos olhar aqui. Tem aqui, nem precisa do GeoGebra, né? Tá aqui a letra A. É mais ou menos o que a gente obteve, né? Você vai dizer que sim, que não, que talvez. É mais ou menos. Vamos voltar pra cá. Vamos fazer. E de novo, esse é uma função crescente porque a base é maior do que 1. É importante ir fazendo essas observações aí. Mas essa parte de gráfico a gente já está bem mais do que acostumado, né? Até tá enjoado de fazer. Inclusive vocês que tiveram que fazer todos os gráficos no caderno, né? Para quem está acompanhando os vídeos. Que certamente fez, né? Não ia deixar de fazer.
Eu não sei porque que eu tenho esperança nas pessoas ainda, cara. Mas alguns fizeram. Então, x menos 1. Tá, só base 2, só essa coisinha. Yep, só essa coisinha. Tá, restrição aqui. Importante a gente saber disso, né? Esse x menos 1 tem que ser maior do que 0. Podia ter o espaço aqui, né? Se isso tem que ser maior do que 0, o nosso x tem que ser maior do que 1. Interessante, olha só, já tem isso já de começo. Então 2 vai dar 2 menos 1 vai ficar 1, né? 2 tá bom. Então vamos lá, quando o nosso x for igual a 2, o y... eu posso botar assim, y vai ser igual a 2 menos 1, aqui vai ficar 1, então o logaritmo de 1 na base 2 é 0, porque esse é o expoente que eu tenho que colocar em cima da minha base para obter 2, para obter 1 como resposta, né? Tá, e quando meu x for, por exemplo, 3 vai dar, né? 3 acho que não tem problema. E não é questão só de não ter problema, é que vai dar um valor interessante aqui pra gente colocar no gráfico. Se o meu x for 3, vai ser 3 menos 1 que dá 2. E logaritmo de 2 base 2 é 1. Tá, se o meu x for 4 não vai ficar legal, 5. Então meu y vai ser igual 5 menos 1 dá 4, que é 2 ao quadrado. Então qual é que é o expoente que eu tenho que colocar no 2 aqui para me obter 2 ao quadrado como resposta? Qual será, né? Então tá aí, para 2, para 3, para 5. Não é o suficiente para traçar o gráfico, mas a gente, como tá fazendo só um esboço miserável aqui, vai ter que ser. Então, quando o x for 2, o y, o logaritmo, ou o nosso f de x, ali no caso o y, vai ser 0. Né? Para 2 é 0, para 3 é 1, então viria para cá, por aqui acima mais ou menos, e para 4, para 5 é 2, então ficaria por aqui. Tá, ficou um pouquinho alto, mas dá para dar um desconto, né? Então essa coisa vem daqui, ela vai crescer, ela vem descendo. Que coisa feia, né, cara? Que começo miserável. Ah, enfim, é mais ou menos isso daqui. Tá, e aqui ele ficou um pouco mais pra cá, mas o x nunca vai ser 1, né? Ele vai chegar perto do 1 aqui, mas nunca vai ser 1. A gente só deslocou o gráfico uma unidade para a direita. Parece que é isso, né? É, então tá bom. Se a gente for verificar a resposta, vai ter isso daqui. Então basicamente a gente só puxou ele um pouquinho para a direita comparado com o anterior, aqui, que ele ficava quase encostando no eixo Y. Aqui ele se deslocou uma unidade só, agora ele fica quase encostando no 1 aqui. Se tivesse uma reta, né? Enfim. Muito bem. Então a gente tem mais alguma coisa a fazer nessa questão? Acho que não. Vou apagar isso daqui. E vamos para 2. Se tudo fosse fácil desse jeito, né? A vida ia ser muito mais agradável pra gente. Mas nunca é tão fácil assim. Ah, claro. Não, certamente que duas questões em relação a gráfico e já vão para inequação. Claro que tem que ter inequação logarítmica em tudo que é canto, né? Tem que ter inequação em tudo que é canto, não é questão de logarítmica, não. Tá, então esboce no mesmo sistema de eixos os gráficos das funções. Meu amor. Tá, o que mudou aqui? Aqui é a base, né?
Seria o inverso aqui, seria 1/4 e aqui 4. Mesmo logaritmo. Bom, uma vai ser crescente, outra vai ser decrescente. Então uma vai ser o inverso da outra ali, que nem a gente tinha visto, né? Nossa, fala, mas não escreve nada. É, de fato. Logaritmo. Cara, eu acho que o GeoGebra não vai resolver isso, né? Base 4 do x. Essa base do jeito que eu tô colocando aqui, capaz dele não entender. Vamos ver o que o GeoGebra faz só pra ter uma noção. Porque a gente sabe que esse daqui, como é o 4, base 4, a gente vai ter uma coisa desse tipo, né? E o outro vai ser o inverso. Então seria que base 1/4 vai ser uma coisa assim. O gráfico dele, não vai? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então já temos uma noção. Não é aqui. Tô tão desacostumado a usar. Vai lá. Tá. Vamos ver como é que eu escrevo logaritmo. Logaritmo base 2. Logaritmo. Tá. Tu bota entre log 2. O que isso quer dizer? Que tem um erro aqui. Eu não quero que tu pesquise na internet, meu bem. Então é assim que tu bota a base. Beleza. Então tá tranquilo. Vamos botar aqui base 4. Abre parênteses. X é o nosso logaritmando. Ele não fez, o miserável. Log base 10 de 4x. Puta que o pariu. Apaga. Eu adoro quando eu acho que eu tô escrevendo e não vai nada. Vou apagar isso daqui. Tá. Aqui que eu tenho a opção de logaritmo. Base e o... Tá, ok. Tá bom, então é só isso. Então vou meter primeiro base aqui. Base 4. Logaritmando x. Pronto. Olha só que praticidade. Vamos só trocar a cor aqui, só pra gente ter uma noção das coisas. Ficou ótimo. Agora sim. Tá bom, é crescente, né? Quanto mais aumenta os valores de x, mais aumenta o valor do f de x. Tá bom. Então a primeira tá aí. E a segunda, só pra gente, né? Pra não sofrer com esse desenho, até porque no caderno é complicadíssimo. Eu vou colocar aqui f de x. Não precisa completar pra mim, meu benzinho. O que tu tá fazendo aí, cara? Tu tem problemas? Eu não quero que faça nada, pô. Bota um g de x então, pra não incomodar. Igual. Logaritmo. Abre parênteses. Bota a base primeiro, vai ser 1/4. E o logaritmando depois. Depois, se puder me deixar colocar vírgula, que eu ia escrever a... Cara, colabora. Pra gente se entender. É brincadeira, né? É brincadeira. 1/4. Isso, vírgula, x. Olha que bonito, olha só, ela veio aqui. Ficou quase igual uma taça de cristal essa parte aqui, né? De cima, assim. E aí, eu não tô vendo taça nenhuma aí. Pois é, tu não tem imaginação suficiente. Ou talvez a minha seja exagerada demais. Mas então a nossa g, que seria a base 1/4, né, do logaritmo, vai ser essa função decrescente aqui. E as duas passam por esse ponto aqui, 1 e 0. Por quê? Porque sim, né? Primeiro que a gente tem que o x tem que ser maior do que 0, é a única limitação. Se eu copiar você, vou só deixar anotado aqui só para ficar mesmo. Claro, não, é certo que tem que ser mesmo. 1/4, pronto.
Então tá feito os gráficos, tá feita a comparação, GeoGebra é ótimo para isso, né? Maravilhoso. Faz tudo as continhas pra gente, se a gente olhar o gabarito, tá aqui, olha que coisa bonita. Quem diria que a gente chegou na mesma resposta, né? Não, a gente poderia ter feito, pô, mas eu, né? Preguiça é uma companheira miserável que a gente carrega junto, né? Tá, e agora a gente vai ter que fazer a parte das inequações logarítmicas aqui. Cara, olha, inequação é uma coisa que eu não gosto, mas a gente sabe lidar com elas, né? Não é questão de tu gostar dessas porcarias, tu tem que saber lidar. Logarítmicas. Então, uma inequação se diz logarítmica quando contém pelo menos um termo que envolve logaritmo. Para a resolução de inequações logarítmicas, devemos impor e resolver as condições de existência do logaritmo e a seguir efetuar um esboço do gráfico para a comparação das bases ou dos logaritmandos. Um esboço do gráfico? Mas não basta ver qual que seria o conjunto de solução das duas, comparar o que serve e o que não serve e acabou? Não, pelo visto não. Tá, vejamos duas propriedades importantes a partir dos gráficos da função logarítmica. Y é igual ao logaritmo de x na base A, é o que a gente vai tomar por padrão aqui. Então, quando A é maior do que 1, a função vai ser crescente. E aí a gente vai ter que o x2 é maior do que o x1. X2 maior que x1 implica que o logaritmo de x2 é maior que o logaritmo de x1. Ótimo. Tenho que anotar isso? Tem. Tem. Aqui começam aquelas pequenas coisas que tu precisa decorar. Embora tu olhando pro gráfico tu saiba, mas tem pequenos conteúdos, pequenas partezinhas que tu tem que decorar, infelizmente. Então, nossa base A. A base A, meu amorzinho, já não falei. Tá, esse seria o padrão. Então, primeiro, quando o nosso A for maior do que 1, a gente vai ter que... bom, primeiro aqui, né? Se eu pegar valores, se eu pegar um x1 que for menor do que x2, dois valores de x aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o logaritmo de x1 é menor do que o logaritmo de x2. Então, vamos lá. Cara, eu não sei porque tu abriu isso. Eu não sei porque era Ctrl V que eu queria apertar. Se não foi um erro, não foi? Vamos ver aqui. Se x2 é maior que x1, eu espero que eu tenha escrito certo. Eu botei x1 menor que x2, dá no mesmo, né? x2 maior que x1, tanto faz. Então o logaritmo de x2 na base A vai ser maior que o logaritmo de x1 na mesma base, que foi o que eu escrevi aqui também. Então, tá bom, eu prefiro deixar desse jeito, porque já é o padrão que eu venho escrevendo para as outras funções, então fica mais fácil de memorizar, né? Por saber que ela é crescente. Tá. O sentido tá. O sentido da desigualdade se conserva. Tá bom. Mantemos o sentido. Mesma coisa para expoente, né? Para a parte de exponencial, quando a gente tinha, sei lá, 2 elevado a 3x maior do que 2 elevado ao cubo, por exemplo. Eu botei 3z. Deixa o z ele quis entrar, ele vai ficar. Então aqui nesse caso, quando a gente for comparar for igualar os expoentes, no caso, como as bases aqui são maiores do que 1, então a gente mantém o sentido da desigualdade. Então vai se repetir a mesma característica para o logaritmo que a gente tinha na exponencial.
Ótimo, não é mesmo? Porque essa daqui a gente lembra, então a gente vai lembrar dessa também. Muito bem, agora vai mudar, vai inverter o sentido quando a gente tiver a nossa base do logaritmo entre 0 e 1. Então, tudo bem. A base é A, meu amorzinho querido do coração. Isso. Tá, então a gente vai ter essas mesmas características aqui. Só que neste caso, mesmo que o x1 seja menor do que o x2, a gente inverte o sentido da desigualdade. Se um era menor que o outro, vai ser maior. Então o logaritmo de x1 vai ser maior que o logaritmo de x2. Faz sentido? Isso. Logaritmo de x1 maior que logaritmo de x2. Ah, é porque você não escreve do jeito que ele está escrevendo? Porque a forma como eu estou escrevendo aqui, eu escrevo para todas as funções. Então, para módulo, para as funções comuns que a gente tinha visto lá, o nosso f de x igual a, sei lá, uma equação do segundo grau, uma equação do primeiro, uma função do segundo grau, função do primeiro grau, eu escrevi assim, para saber quando ela seria crescente ou decrescente. Então, se eu usei lá, vou usar aqui de novo, tá? Muito bem. E função do segundo grau vai ser crescente, bom, aí depende, né? Mas do primeiro grau a gente escreveu assim. A do segundo grau é já mais complicado, né? Porque, vou apagar aqui. Porque eu quero vir pra cá. Porque seria algo desse tipo, então se tu for olhar para ver se ela é crescente, por exemplo, até o x igual a zero aqui, essa aqui seria decrescente, né? Quanto mais eu aumento os valores de x aqui, mais diminui o valor do meu f de x do lado esquerdo aqui, né? Passou do x igual a zero, ela começa a ser crescente, porque eu estou aumentando o valor de x e também está aumentando o valor do f de x. Por exemplo, aqui o meu f de x já ser menor do que zero, para um valor de x aqui assim mais ou menos. Aí, aqui não vai encostar nesse pedaço de lixo. O valor de x por aqui, o meu f de x já vai ser maior do que zero. Então, deste lado ela é crescente, do outro lado é decrescente, enfim. Tá, mas para a função do primeiro grau a gente escrevia assim, né? Por exemplo, uma reta que passa pela origem. Isso aqui não é bem uma reta, mas ela é o Sol, né? O Sol acabou amolecendo ela um pouco. De ficar muito no Sol, mas é uma reta. Então, aumentando os valores de x, aumenta o valor do f de x aqui. Lindamente. Então, crescente. E tá, é só por isso. É só porque eu escrevi assim antes, eu não vou desfazer. Porque já na minha cabeça já tá desse jeito, pra que eu vou me complicar mais? Tá, e daí o sentido da desigualdade se inverte. É a mesma coisa da exponencial. Ou seja, mais um ponto aqui para te levar em consideração. Se tu não estudou bem a parte da exponencial, aí tu vai jogar toda a culpa nos logaritmos, falar é muita regra, é gráfico disso, é gráfico daquilo, e tem que saber quando a base é maior do que 1, quando a base está entre 0 e 1, sendo que isso daqui a gente aprendeu e utilizou para exponencial, então não é um conhecimento novo, nada novo isso daqui. É a mesma coisa, se aplica para logaritmo, se aplica para exponencial. Ponto. Tá vendo? Nem os gráficos, né? O gráfico da exponencial, ela é essa porcaria aqui, só que nunca vai ser zero, né? Passa pelo 1 geralmente. A exponencial tem as regrinhas dela, eu não vou voltar para isso, esquece isso, deixa quieto. Mas saiba que são coisas parecidas, ou seja, usamos muitas regras similares aí. Vejamos alguns exemplos em que aplicaremos essas propriedades. Tudo bem, vamos lá. Resolver a inequação. Mas olha só que coisa linda. Logaritmo base 3 de 5x menos 1. Aqui que a gente começa a brincar, né? Se divertir um pouco. Log base 3. E o que temos aqui? 5x menos 1. O que achar do meu inglês? É bom, né? É muito bom. O outro logaritmo base 3 do 4. Tá.
que eu faço com essa informação? Se a base é a mesma e ela é maior do que 1, eu mantenho a desigualdade, mas mantenho a desigualdade em relação aos logaritmandos, então eu diria que 5x menos 1 é maior do que 4. Eu posso fazer isso como se fosse uma equação onde eu tinha a base igual? Imagino que seja, né? Porque aqui não diz nada. É menor, mas... eu acho que se for seguir o baile, veja, se isso aqui fosse uma igualdade, então eu ia poder dizer que 5x menos 1 é igual a 4. Tudo bem? Porque o logaritmo de base 3 dos dois lados, estaria tudo bem, tudo feliz. Como esta porcaria é uma desigualdade, eu imagino que por a base ser maior do que 1, então eu posso dizer que eu imagino. Por que tu não olha o exemplo? Porque eu não quero ainda, não tô afim. Quando me der vontade eu olho por exemplo, tá? Mas então, supondo, tá vendo? É mais outra coisa. Vamos supor que a gente vai seguir o mesmo padrão da parte da exponencial. Então, em vez de ser o expoente, a gente vai dizer que isso aqui é maior do que 4, que o 5x menos 1. Só que a gente tem uma restrição, não tem? Uma condição de existência aqui para esse logaritmo, que isso aqui, que esse 5x menos 1 tem que ser maior do que 0. Logo, o nosso 5x tem que ser maior do que 1, portanto, x tem que ser maior do que 1/5. Tá, então temos isso e temos esta coisa. Vamos pegar você e coloca maior que 4, mantém o sentido da desigualdade. Então daqui a gente tira que 5x a menos 1. Não, pô. Soma 1 em ambos os lados. Caramba, tem que ser maior do que 5. Então nosso x tem que ser maior do que 1. Tá, então x sendo maior do que 1, ele está dizendo que estaria tudo bem. Só que a gente tem que, o nosso x tem que ser maior do que 1/5, então isso daqui, essa restrição aqui a gente vai atender seguindo isso daqui, né? Então valores de x maior do que 1 estaria tudo bem. Então, solução, na verdade, nem sei se eu vou perder tempo com tá escrevendo a solução, mas vamos botar uma pelo menos, né? Pra não parecer que a gente não sabe mais fazer. Eu tenho muita preguiça, peraí que eu já tô me esquecendo das chaves. Então a nossa solução vai ser i do x, né, meu benzinho? Tá esquecendo só de algumas coisas hoje, né? O que aconteceu? Não sei, me alimentei bem, dormi bem. Não sei o que houve. Problema de memória, né? Pronto, então seria isso aqui. Vamos ver se é desse jeito, tá? Eu só tô supondo que seja do mesmo jeito. Na areta real. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que 1. Então, beleza, segue o mesmo padrão que a gente fazia na exponencial pros expoentes, né? Tá, condição de existência que ele fez, arrumou, então ele viu que o x tem que ser maior que 1/5, isso é condição para esse logaritmo existir, né? O primeiro aqui. Agora, fazer o esboço do gráfico. Para quê? Me pergunto eu. Qual é a utilidade de fazer o esboço do gráfico? Não, eu posso estar enganado também, né? O cara não acerta todas, mas, pô, de que vai servir isso? Então, observando o eixo x, temos que o 5x menos 1 tem que ser maior do que 4. Comparando os logaritmos, o sentido da desigualdade se conserva. Tá, então, mesma coisa que era o expoente da exponencial. E tá, x maior do que 1, muito bem. Então, beleza, mesma coisa da exponencial, eu não tenho que estar fazendo gráfico nenhum aqui. Não sei que tu queira perder tempo, né? Se todas as informações a gente tira sem precisar do gráfico, para que a gente vai ficar desenhando ele?
Tá, aqui vai mudar o sentido da desigualdade por conta da base ser um meio. Então, só tô chamando a atenção, né? Exemplo 2. E dizendo aquilo que todo mundo já sabe. É isso mesmo. Tu acertou, miserável. Mas talvez eu não saiba tão bem assim. X menos 3. Isso tem que ser maior ou igual? É, maior ou igual. Quanto tempo que eu já não usava mais esses sinais aqui, né? Eu tenho que parar de falar a mesma coisa sempre, cara. Tá me incomoda. Sem querer repetir 2 vezes a mesma coisa. Muito estranho. Fica feio. Tá. Primeiro de tudo, a gente tem que ver as condições de existência, né? X menos 3, a única coisa que vai incomodar aqui é isso. Tá. Então, x menos 3 tem que ser maior do que 0 para esse logaritmo existir. Então, x tem que ser maior do que 3. De começo. Qual é que é a pior coisa que pode aparecer aqui para a gente trabalhar? Agora, né? Pelo que a gente sabe. Olha, equação do segundo grau seria uma delas, por conta da demora. E módulo de uma equação do segundo grau. Aqui dentro, tá? Eu nem quero imaginar que isso seja possível de acontecer. Mas se o teu logaritmando for o módulo de uma equação de segundo grau, aí sim, esse seria o ápice, eu imagino. Pode ter coisas mais difíceis para resolver, mas no momento eu vejo que seria o pior que a gente poderia pegar aqui em logaritmo, né? Pela minha curta experiência com essa parte. Mas muito bem, supondo que a gente não vai ter que enfrentar isso tão cedo, agora a gente arruma isso daqui, né? Vai pegar os logaritmandos e vai inverter o sentido. Então vai ser x menos 3. X menos 3. E agora ele tem que ser menor ou igual a 4. Cadê a porcaria do outro? Cara, estavam juntinhos os dois, né? Abraçado e eu fui separar. Ah, tá aqui. Tá, com isso, tendo dito isso, o que a gente vai ter? Que eu vou somar 3 em ambos os lados, então me livro de você. E 4 mais 3 é 7. E aqui nesse caso a gente tem um negócio interessante, olha. A restrição, ou a condição de existência para esse primeiro logaritmo é que o x seja maior do que 3. E aqui ele está te dizendo que essa desigualdade vai ser verdadeira, essa daqui, tá? Vai ser verdadeira para valores de x menores ou iguais a 7, ou igual a 7. Então, a solução seriam valores de x maiores do que 3 e menor ou igual a 7. É o que a gente vai utilizar como resposta. Sem fazer desenho de gráfico nenhum, porque não tem porquê, né? Então aqui a gente pega você, cola aqui e arruma. Tá aí. Claro que, veja que eu não estou fazendo o desenho dos intervalos, das soluções ou tudo mais, por conta do tempo, né? Para não perder tanto tempo. Mas quando as coisas ficarem mais difíceis, mais complexas, a gente faz os desenhos de intervalo. Tu nota que qualquer questão que eu peguei que eu não consegui resolver rápido, eu tive que fazer os desenhos. Então, não é porque eu não acho importante, é só porque demora bastante. E a gente não tem todo esse tempo de vida, não é? Ainda mais que eu fico conversando, metade do tempo ou mais eu estou conversando. Então, se a gente olhar aqui, x está entre 3 e 7. E este desenho pequeno e lindo aqui, ó, te ajuda muito. Isso aqui, cara, é 3 riscos no teu caderno, rapidinho que tu faz uma coisa dessas e tu vai ter uma resposta precisa. Né? Então não tem desculpa para não fazer isso daqui. Esse diagramazinho, esse esboço, essa coisa. Então agora a próxima que a gente tem seria o exemplo 3 e resolver essa coisa pequena aqui. E aí as coisas vão ficando cada vez mais divertidas, né? Porque para que ser simples se dá para complicar, né?
Então, logaritmo, imagino que seja base 12, se a visão ajuda, x menos 1 mais, nossa. Aqui, esta miséria a gente vai cair numa equação de segundo grau, não vai? É bem provável. É bem provável. Por que eu não botei o mais aqui, pô, para separar as coisas? Ah, não brinca comigo. Isso, muito bem. Coisa linda. Tá, próximo, só que próximo nada, né? Porque aqui é logaritmo de x menos 2 menor ou igual a 1. Tá, o que eu faço aqui? O que a gente faz de melhor? Juntar isso daqui, começo de conversa, né? X menos 1, x menos 2, e é mais ainda por cima. Se bem que é melhor do que menos, né? Tá, então vamos juntar, não tem muito pra onde olhar, né? O cara tentando encontrar outra saída, mas não acha, a coisa mais triste do mundo. Desesperado, falando, pô, por que não tem outro jeito? Não tem, né? Não tem. Então copia você, coloca aqui. E a gente vai considerar que isso é vai juntar como sendo produto, né? O logaritmo de um produto, já que é uma soma. Então este logaritmo vai ser o logaritmo. Antes disso, as condições de existência dessas porcarias, né? X menos 1, não dá para esquecer disso. Tem que ser maior do que 0. Portanto, x tem que ser maior do que 1. E x menos 2, que vai ser o determinante, né? Tem que ser maior que 0, portanto, x tem que ser maior do que 2. Essa restrição, se a gente seguir essa daqui, tudo vai funcionar bem, não vai dar problema nenhum, né? Que daí vai atender a primeira também. Então, os dois logaritmos vão poder existir em paz e tranquilidade. Próximo. O que a gente faz? Copia você e faz essas multiplicações, né, pô? Então, x vezes x vai dar x ao quadrado, menos 2x, né? X vezes menos 2, menos 2x, menos x, vai ficar menos 3x, mais 2. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Bom, esse 1 aqui, tu sabe que tu pode reescrever ele como sendo um logaritmo da porcaria do 12. Não, coisa feia. Assim, na base do 12 na base 12. Porque aí vai dar 1 de qualquer jeito, né? Muito bem, então agora a gente tá tudo organizadinho. Então isso daqui tem que ser menor ou igual, porque a gente vai manter o sentido da desigualdade por conta das bases serem 12, né? Maior do que 1. Então você coloca aqui de 12. Tá bom, né? Porque é logaritmo de 12. Não ficou na mesma linha, mas é. Então aqui o que a gente faz? Cara, primeiro, inequação. Né? Inequação. Já não precisa nem dizer nada, né? Então aqui a gente vai subtrair 12 em ambos os lados. Então vai ser 2 menos 12, vai ficar menos 10. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 0. Isso daqui é complicado. Já por si só, já é um negócio chato. Então, em vez de tentar responder uma coisa desse tipo, a gente vai considerar que isso aqui seja uma função, faz a análise do sinal dessa função aqui, que é bem mais fácil, e é isso. E aí vê para quais valores de x esta função aqui seria maior do que 0, menor que 0, igual a 0 e assim por diante. Então, tá vendo a quantidade de conteúdos que a gente tem que usar, cara, para resolver uma porcaria de uma questão dessas? Que não tem nada a ver com logaritmo. Isso aqui não é logaritmo.
Daqui para baixo, se tu achar que isso aqui é logaritmo, tu tem problemas mentais complexos, difíceis de explicar, tá? As regrinhas de logaritmo a gente aplicou aqui. Quais foram? Bom, eu tinha uma soma, aí eu posso juntar esses dois logaritmos aqui como se fosse o logaritmo de um produto. Aí do outro lado eu tinha um, mas eu não queria esse um aí. Aí o que eu fiz? Em vez de um, eu escrevi como sendo o logaritmo de 12 na base 12. Aí eu tinha outra coisa, eu tinha essa inequação aqui, né? Essa desigualdade entre os logaritmos. Aí eu sei de outra regra dos logaritmos que me diz que eu posso pegar isso daqui, como a base é maior do que 1, eu posso dizer que isso é menor ou igual a 12. E aí eu só. E daí aqui acabou. Isso aqui foi tudo que a gente usou em relação ao logaritmo das regras, mas daqui para baixo isso aqui não é mais logaritmo. Acabou, tá? Aqui já é outro problema. Então não confunda as coisas. Às vezes a gente se perde numa questão, e isso acontecia comigo assim com uma frequência muito grande. De tu não conseguir ver que a parte que tu tá tendo dificuldade não é o conteúdo atual. Não tem nada que ver com a teoria que tu viu há um mês atrás, viu há, sei lá, 2 aulas atrás que o teu professor te explicou. Não é isso que tá te dando problema, que tu não consegue resolver. Não, é um conteúdo anterior. Mas daí tu fica tão preso naquilo. Não, eu estou estudando logaritmo, mas não consigo resolver as questões, mas não sei o que eu faço. Eu tento, nunca consigo chegar nas respostas. O teu problema não são as regras de logaritmos, não é entender o gráfico, não é conseguir fazer o gráfico. Não é isso o teu problema. O teu problema está aqui, ó. Análise do sinal da porcaria de uma função. Trabalhar com inequações, interpretar o resultado. É esse o teu problema. E não o lixo do logaritmo, né? Que todo mundo reclama. Eu mesmo reclamava, tinha uma lembrança muito turva, muito ruim dessa parte do conteúdo, assim. E agora eu tô olhando para isso e vendo, cara, logaritmo em si, as regras para lidar com eles, às vezes alguma simplificação ou outra, demora um pouquinho até tu pegar o jeito, mas fora isso, o resto não tem nada que ver com eles, né? Olha essa coisa, isso aqui não tem nada que ver. Tá, vamos voltar para essa coisa que eu que a gente tá sendo pago para fazer isso daqui. E pago com o quê, meu? Vocês me perguntam, né? Com conhecimento. É só isso que a gente tá recebendo. E é muita coisa, hein? Tem gente que passa uma vida inteira sem ter nenhum. É impressionante. Então a gente tá recebendo muito aqui, ó, por pouco esforço. Vamos ficar com o quê? Com 3 vezes 3 ao quadrado é 9, né? Então bota aqui. Mais 4 vezes 10 dá 40. Então o nosso delta é 49. Que, se eu não me engano, é 7 vezes 7. Então o nosso x vai ser quem? Vai ser 3, né? Porque é menos b. Mais ou menos 7 sobre 2. É, sobre 2 mesmo. Se eu arrumar isso daqui, fica tão bonitinho. Nosso x', vai ser quanto? 3 menos 7 dá menos 4. E menos 4 por 2 é menos 2. Nosso x duas linhas vai ser 3 mais 7. E 3 mais 7 por um acaso é 10, por 2 é 5. Tá aí, menos 2 e 5, uma boa resposta. A gente tem, qual é que é a condição lá? O x tem que ser maior do que 2. Tá. Não, mas calma lá, isso aqui são as raízes e a gente não tá. Isso aqui não são respostas para coisa. A gente tá fazendo uma análise do sinal da função, seu animal pequeno. Pequeno animalzinho miserável. Então, olha só. Isso aqui não é resposta. Tá vendo? Esse é o grande problema da vida, cara. São essas porcarias de inequações aqui. Interpretar a resposta não é só achar que o x é igual a menos 2 e falar, não, tá aqui a solução. X igual a menos 2. Fica com ela e tô indo embora. Não. Calma, volta lá. Então, se a gente precisa ou a gente quer que isso seja menor ou igual a zero, tá? Então, os valores de x para isso acontecer seriam, como essa é uma parábola com a concavidade voltada para cima,
para ser menor ou igual a zero, então x tem que estar entre menos 2 e 5. Então vamos botar aqui, a resposta vai ser isso. Bota aqui menos 2, pega o menor igual, x e menor igual a 5. Pronto. Valores entre esses dois, ou valores nesse intervalo aqui, vão tornar esta parte igual, menor do que zero ou igual a zero. Tá, mas isso não é a resposta completa. A gente já tem essa restrição que o x tem que ser maior do que 2. Senão um dos logaritmos nem existe. Tem mais essa, né? Então, qual que seria a resposta completa da coisa? Eu vou pegar esse modelinho aqui pra gente... Pra ficar mais ou menos, né? Pra não ficar tão feio e tudo mais. Então, se a gente colocar aqui, o nosso x tem que ser maior que 2 e menor ou igual a 5. E de novo, fazendo o desenho lá dos intervalos e tal, essa resposta fica muito fácil de visualizar. Só eu mesmo que tenho preguiça de fazer e não quero perder tanto tempo. Então, tá aí a nossa resposta. X entre 2 e 5, vamos ver se está certo. Ó, ele fez o desenho da parábola, aqui ó, daí tu vê que essa função seria maior do que zero quando x for menor que menos 2. Quando x passar de 5, vai ser menor que zero aqui, ó, entre menos 2 e 5, do mesmo jeito que a gente viu. Só que o esforço mental é bem maior, né? E aí fez o desenho, tudo mais das restrições. Ó, isso aqui seria a existência do primeiro logaritmo, o x tem que ser maior do que 1. Agora, para o segundo logaritmo existir, o x tem que ser maior do que 2. Aí tu se dá conta de que para os dois existirem ao mesmo tempo, os teus valores de x tem que ser maior do que 2, né? Porque qualquer coisa menor do que 2 aqui que tu colocar dentro do segundo logaritmo já não daria certo. Então, tu já começa a cortar essa parte fora. Aqui esses seriam os valores de x para mim ter um negócio menor ou igual a zero, tá? Dos dois logaritmos lá, do produto dos dois logaritmandos, né? Aí tu vê o que serve para todo mundo ao mesmo tempo seria só do 2 até o 5. Tu vê a facilidade que é tu responder uma questão dessas olhando pro desenho aqui? É muito mais agradável, tá? Então se a gente vai olhar aqui, x tem que estar entre 2 e 5. Exatamente o que a gente achou. E agora, próxima página, que eu adoro essas páginas aqui que tem desenhos grandes e coisas assim. Ó, exercícios propostos, só isso, seco, assim, do nada. Tá! E depois exercício de revisão e teste. Cara, eu gosto dessa parte aqui, ó, dos exercícios de revisão e dos testes, porque é pouquinha coisa para todo o conteúdo de logaritmo que a gente viu. Eu acho isso muito legal. Foi uma das coisas que me agradou bastante nesse livro aqui. Ah, mas não é pouquinho. Não, pô, é pouquinho. Essas questões aqui não... E nem são as questões mais difíceis que a gente vai resolver. Sabe, que nem às vezes está resolvendo o teste. São questões um pouquinho diferentes, perguntas um pouco diferentes do que tu está acostumado a responder aqui. Mas nem sempre são tão complexas que nem essas que a gente fez até agora. O que também é bom. Tu pega uma coisa nova, mas também que não te despedaça inteiro, né? Que tu fica meia hora numa questão só. Muito legal. Se eu tiver... Na verdade, né, que eu falasse se eu tiver dinheiro para comprar esse... Eu tenho dinheiro para comprar esse livro, o livro físico, né, desse PDF que a gente tá usando, mas... Cara, foi-se o tempo de livro físico, sabe? Se eu achar uma versão uma edição dessas em PDF, bonitinha, ali eu compraria. Assim, a edição boa, né? Pra ter, porque é um bom livro. Agora, a edição física, eu desisti de comprar livro físico faz tempo. Eu acho que eu tenho uns quantos na minha estante ali que vão morrer, vão estragar. Eu era um ser humano que pensava na utilidade, na utilidade não, que eu pensava, eu quero ter um monte de livro na minha estante e tal, porque o livro vai estar ali, se faltar luz ou não pegando fogo na casa, os livros vão estar por ali. É só tu cuidar um pouco da parte da umidade e ratos e essas coisas, e os livros vão ficar ali te esperando.
Mas depois que eu comprei o Kindle, mudou completamente, acabou o respeito pelo livro físico, sabe? Não pelo autor, não entenda mal. Mas o livro digital é mais barato, é mais fácil de obter por, por outros meios também. E, e tá ali também, pô, salva num pendrive, tu não vai perder aquilo. Deixa em ter 3, 4 cópias de segurança, os livros são bem pequenininhos, né? Não ocupam quase nada de espaço. E o cara tem. Então, tanto é que o meu projeto, quando voltar para a universidade, vai ser comprar um leitor de livro que a tela seja grandona mesmo, assim. Com aquela tecnologia que não cansa a visão para ler, cara. Tipo a do Kindle, não cansa. Eu falo isso, um monte de gente vem me perguntar ali. E eu também falo, né? Às vezes sem nem perguntar, já sai falando. Digo, cara, compra um, pô, vale muito mais a pena para ler. Ah, mas eu leio no celular, nos PDF. Não faça isso. Claro que PDF até o Kindle ele não lida bem com PDF, mas livro, tu lê livro no celular, nossa, não compensa, sabe? E eu tô falando de pessoas que têm condições de comprar um leitor, tá? Eu não tô falando de gente da pessoa que não tem condição, que tá lendo no celular porque é o que tem. Não, eu tô falando de gente que tem condição, que gasta dinheiro com livro físico, que paga R$ 150 ali num livro, então essa pessoa com certeza tem 300 e poucos para comprar um Kindle. Portanto, não precisa nem ser Kindle, né? Pode pegar de outra marca, não interessa. Mas quando eu voltar, isso é um conselho para vocês também. Porque tu comprar um leitor com a tela grandona, que tu não precisa ficar ajustando o PDF, né? Que tu vai abrir, a imagem já vai estar pronta para ti. Cara, não invista em livros físicos, não vale a pena. Tu tem um leitor desse, tu tem todos os livros que tu precisar, porque tu joga um PDF ali para dentro, a tela vai se ajustar, tu não vai cansar para ler, tu ajusta a quantidade de luz que tu quer. Então assim, para leitura é a melhor coisa que tem. Não tem como comparar com o livro. O livro é inferior. Como é que tu diz que ler no papel é inferior a ler numa tela? Na tela, com a tecnologia que o Kindle usa ali, do e-ink lá, cara, é inferior. O livro é inferior. Por conta da praticidade, tu lê em qualquer canto, escorado num canto, tu ajusta a luminosidade da tela ali, a luzinha que vai ter na volta, né? Porque nem é da tela jogando luz na tua cara. Ou tu desativa completamente e fica do mesmo jeito que tu estivesse lendo um livro, né? Então tu vai depender da luz natural. Cara, um livro é inferior. Infelizmente, é o que eu tenho pra dizer. Então, tu comprar um leitor desses aí por uns R$ 2.000, 2.500. Hoje em dia tá caro ainda, a tecnologia tá bem cara. Mas se tu for pra universidade, uma coisa, não vale a pena comprar o livro, cara. Tem coleções que tá R$ 400, 500 e não é uma coleção boa, de um autor decente. Aí tu vai comprar usado, vai pagar 300 e pouco, vai pagar 250. Os caras não tem pena, sabe? Cobram caro mesmo das coleções de livro. E que tu vai precisar para estudar. Em comparação com um leitor desse que tu vai jogar lá os PDF lá pra dentro e tu vai ter a experiência de estar lendo o livro mesmo. E o PDF tu pode encontrar por aí, se tu não quiser tu pode comprar, tem versão digital dos livros também, se tu achar que é um abuso tá pegando e usando PDF. Mas, cara, um leitor desses facilita muito a vida de todo mundo. Então, siga o meu conselho. Bom, também o dia que alguém for ouvir, né, ou ver esse vídeo aqui, sei lá, já se passou uns 7 anos já e os leitores vão estar muito mais baratos. Então, no dia que você estiver ouvindo isso daqui, provavelmente vai estar extremamente acessível esse tipo de leitor. Compre um, não compre livros de papel. Ponto. Vamos seguir aqui. Solucione as inequações. O logaritmo. Puxa vida. Ah, tá, eu achei que era tudo, mas ali já é coisa de resposta. Eu tava assustado. Falei, nossa. Olha o tamanho dessa coisa, que coisa absurda. Não é que é só umas equações, nada demais, né? Só uns logaritmozinho sujo. Coisinha pouca, pequeno, fraquinho. Qual que é a base disso? Raiz quadrada de 2. Nossa, que medo me dá. Dx menos 6. Isso aqui vai ser maior igual? Não, só maior. Só maior então. Pegamos aqui, copiamos você. Logaritmo de 5. Simples assim.
direto ao ponto. Tá, nesse caso aqui a base é a mesma. Como aqui a base é maior do que 1, raiz quadrada de 2 é 1, alguma coisinha. Então, se é 1, alguma coisa é maior que 1, então a gente mantém o sentido da desigualdade. Então vai ficar... Antes disso, não menos importante, a gente tem a restrição, né? X menos 6 tem que ser maior do que 0 para essa porcaria de logaritmo existir. Então, nosso x tem que ser maior do que 6. Tá bom, a gente vai prestar atenção nisso. Pegamos você, colocamos aqui, e isso tem que ser maior do que 5. Então, se eu somar 6 em ambos os lados, eu vou ficar com o meu x tem que ser maior do que 11. Tá, se o meu x for maior do que 11, resolve esse problema aqui de ser maior do que 6. Então a resposta seria essa. Tu vai colocar na forma que ela... Não, né? A gente já está acostumado a escrever daquele jeito. Se precisar a gente faz, né? X pertence aos reais, tal, que o x tem que ser maior do que 11. Tá aqui. Então letra A já foi embora. A letra B, base 2, pô. 4 menos x. Isso aqui vai ser o quê? Menor do que logaritmo. O nosso lof não, né? O nosso log. Base 2 da porcaria do 3. Mas é uma beleza, né? Por que a gente não fica só com as equações? São tão agradáveis as equações, né? 4 menos x menor que log de 3, é isso. Tá, então a restrição, primeira coisa, a gente tem 4 menos x que tem que ser maior do que 0. Portanto, se eu somar x em ambos os lados, eu vejo que o meu x tem que ser menor do que 4. Tá ótimo. Se tem que ser, será, né? Quem somos nós para não dizer que não? Então, a próxima coisa aqui, como as bases, a base no caso, né, que é a mesma para os dois, é maior do que 1, eu mantenho o sentido da desigualdade do mesmo jeito que eu fazia quando eu estava trabalhando com exponencial. Então, tá bom. 4 menos x tem que ser menor do que 3. E aí, nesse caso, eu vou somar x em ambos os lados. Então, eu vou ficar com x mais 3, que tem que ser maior do que o 4. Então, se eu subtrair 3, eu fico que o x tem que ser maior do que 1. Né? Subtrai 3 em ambos os lados, soma x. Parece que é isso, x maior que 1. Tá, daqui tá me mandando que o x tem que ser maior que 1 e aqui tá dizendo que o x tem que ser menor do que 4. Logo, para atender as duas coisas, a gente primeiro arruma aqui, né? Tá, vou garantir que o x é menor que 4 e x é maior que 1. Tá aí a solução. Tem que estar entre 1 e 4. E assim todo mundo vai para casa feliz, né? 1 e 4. Próxima. A letra C, 1/3, tá? Pá, sempre, né? Tem que ter sempre um problema. X igual. Se eu copiar você... Mas não é igual, né? Tem alguma coisa de desigualdade aqui que é menor. E aqui alguma coisa também. 4x menos 1. Muito bem. Bom, primeiro de tudo, as condições de existência. Primeira,
que o nosso x tem que ser maior do que zero. Essa daí, eu acho que essa daqui acho que vai ser mais importante, né? Então daqui o que, que a gente tira? Bom, primeiro igual, diz que isso tem que ser maior que zero, logo 4x tem que ser maior do que 1, portanto x tem que ser maior do que 1/4. Essa é a restrição geral para os dois existirem, né? X sendo maior que 1/4, todo mundo existe, todo mundo é feliz. Pronto. Aqui em relação à desigualdade agora, já que a base é a mesma, como a base está entre 0 e 1, então eu inverto o sentido da desigualdade para os meus logaritmandos. Nesse caso, esse x vai ser maior do que 4x menos 1. Então, tá, neste caso aqui, então eu vou subtrair x em ambos os lados e vou somar 1 em ambos os lados. Então vai ficar 3x menor do que 1. Portanto, o meu x tem que ser menor do que 1/3. O x tem que ser maior do que 1, x maior do que 1/4 e menor do que 1/3. 1 dividido para 4 é um valor menor do que 1 dividido para 3. Então, tá bom. Botamos assim. Então esse é o intervalo. Um pequeno intervalo, mas mesmo assim tá valendo, né? A gente tem 12 questões para responder, cara. É muita coisa. Tá, 1/4, 1/3, tá aí. Mas a gente já tá se livrando desse conteúdo e vamos pro próximo, que vai ser muito melhor, né? Sempre o próximo vai ser melhor. Só tem só umas questões aqui para resolver, né? Nada é mais, ó. Pouquinha coisa. Log de x base 5. Tá bom. Tá, só isso. Log de x base 5, isso maior do que 1. Bom, olha, esse 1 tu já sabe que a gente vai fazer, né? Tu não é dos mais bobos, não. Tu sabe. Então, vamos pegar você. A restrição aqui é que o x tem que ser maior do que 0, é a única coisa, então deixa quieto. Então, no lugar do 1 aqui, a gente vai trocar você por você. Só que no caso do x eu vou meter um 5, né? Porque qual é que é o expoente que eu coloco em cima da minha base para mim obter 5 como resposta, hein? 5 elevado a quê? O quê? O quê? O quê? É 1, olha só. Então aqui, como a base é maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade, portanto vai ter que x tem que ser maior do que 5. E é uma resposta boa porque o x, a restrição para a existência do logaritmo é que x tem que ser maior que 0. Sendo maior do que 5, está tudo resolvido. Então, letra E. Vamos ver se a D tá certa. Só não estou botando essa resposta para não perder muito tempo, né? Mas tá aí. Maior que 5 tá ótimo. O que ele tem aí para nós? Base 10. Nossa. Tá, essa base 10 tu não precisa escrever, né? Porque tá implícito aqui que se não tem nada é 10. Então, na base. A quadrado menos 2A mais 1. Cadê o módulo, cara? Eu tô sentindo falta aqui. Daqui a pouco aparece, né? Aí sim vai ser legal. Porque não basta encontrar uma resposta, tem que interpretar essa resposta. Exato, é assim que a gente gosta de trabalhar. Tá, menor que 2. A quadrado menos 2A mais 1. Isso aqui menor que 2 é só isso. Tá, olha. Bom, primeira coisa é aquele 2 ali, né? Na verdade, a primeira coisa seria a porcaria da restrição. Mas vamos lá, vamos resolver essa parte do 2. 2, já que o logaritmo a base é 10, então aqui eu vou botar um 100.
O logaritmo de 100 na base 10 é 2. Concordam? Porque, de novo, é o expoente que eu coloco em cima do 10 da minha base para obter 100 como resposta. É o 2. Então, tudo certo até aqui? Restrição. Restrição em relação a esta porcaria aqui. Essa porcaria tem que ser maior do que zero. Então, para quais valores de A esta porqueria ia ser maior que zero? Não sei, pergunta difícil, mas se isso fosse uma função? Bom, eu posso estudar o sinal desta função, fica mais fácil de responder. Então, por que não pode ser uma função, né? Será? Então, o nosso delta aqui vai ser igual a quem? A você. Isso aqui, menos 2 ao quadrado é 4. Agora vai ser menos 4. Mas que conveniência. Então, meu delta vai ser 0, portanto, o meu a, ou a única raiz dessa função, seria 2 dividido por 2, que é 1. Tá bom. Então, daqui eu tiro o quê? Olha, isso é uma parábola. O gráfico da função seria uma parábola com cavidade voltada para cima. Como a gente só tem o a igual a 1, ou seja, delta igual a 0 no caso, então o gráfico dessa parábola só toca o eixo x no ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Então, para qualquer outro valor de x, essa função sempre vai ser maior do que 0. Ou no caso aqui, valor de a, né? Então a gente diria que a única restrição é que o a tem que ser diferente de 1. Para qualquer outro valor, isso vai ser maior que 0. Tá? Então é isso que eu vou ter. Vou botar aqui na verdade, né? Então, a diferente de 1. Fora isso, tudo é permitido e tudo tá bem. Então, tá, isso é nossa restrição. Acabou. A diferente de 1, o resto tá certo. Agora a gente vai pegar isso daqui, você, e já que os logaritmos têm a mesma base, e como a base é maior do que 1, eu vou manter a desigualdade, né? Então, se eu pegar você para cá, aí eu posso dizer que isso tem que ser menor do que 100. E tá tudo certo, né? Menor mesmo. É, menor. Então, porque mantém o sentido, né? Aham. Tá. De novo, agora a gente vai ter que esta coisa aqui precisa ser menor do que 99. Menor que 99. Ai, 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 que inteligente esse rapaz, né? Subtrai 100 em ambos os lados. Aqui vai ficar 0. 1 menos 100 vai ser menos 99. E de novo, responder essa pergunta é muito difícil. É melhor para a gente responder para quais valores de a função seria menor do que 0. Essa função. Então tá bom. Então, se a gente igualar isso a 0, fazer o estudo do sinal desta bela função, vamos ter o quê? A gente vai ter que o nosso delta, né, cara, vai ter o quê? O que será que a gente vai ter? Então, a porcaria de um delta aqui, que vai ser 4 menos 2, vai dar 4, mais 4 vezes 99. Que coisa bonita. 4 vezes 99. 4 vezes 100 dá 400. Tá bem? Parece que é isso, né? Então, se 4 vezes 100 dá 400, 4 vezes 99 dá 396. Portanto, o nosso delta é 400 e a raiz quadrada de 400 é 20, ainda bem. Então, o nosso A vai ser menos B, que no caso vai ser 2, calma lá, volta cá, né? Vai ser 2, dividido por 2 vai dar 1, mais ou menos raiz quadrada do 400, que é 20, dividido por 2, que dá 10. Portanto, meu A' vai ser 1 menos 10, que é menos 9. E meu A, duas linhas,
vai ser 1 mais 10, que é 11. Certo, então o gráfico desta parábola aqui, da parábola, né, dessa função, seria uma minha nossa. O gráfico dessa função seria uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, se a gente está procurando por valores menores do que zero, então o intervalo onde a gente encontra eles seriam entre menos 9 e 11, sem incluir esses extremos no intervalo. Então, ficamos com isso. Isso daqui a gente tem que ainda levar em consideração a nossa restrição, que o A tem que ser diferente de 1. E o A estaria dentro desse intervalo? O 1 estaria aqui? Sim. Então, é a restrição. Tá, eu vou até escrever aqui. E A diferente de 1. Não é a resposta completa, bonita, mas dá pra pegar a ideia, né? Entre menos 9 e 11. Espera aí, que não é pra cá que eu tenho que vir, pô. Aqui dá pra ver a resposta por aqui. Tá? Menos 9 e 11 e o nosso A diferente de 1. Parece que é isso. Parece que acertamos mais uma questão. Então a E foi-se. E a F tão pequenininha aqui. A base é 1/2. Isso tem que ser menor que 3. Caramba. Então logaritmo de quanto? De x. Aí tu me quebrou, porque menor do que 3. Cara, veja bem. Base 1/2. Qual é que é o maldito expoente que eu teria que colocar em cima de 1/2 para obter 3 como resposta? Mas é uma pergunta, né? É uma bela de uma pergunta para mim transformar isso aqui num logaritmo de base 1/2. O que eu preciso, cara? Então eu teria 1/2. Vamos lá. Então pega a minha base, eleva isso ao cubo, né? Porque é isso que está dizendo, o logaritmo de algum valor deu 3 aí, então. Então 1/2 elevado ao cubo, isso tem que ser igual a x, não faço ideia que número seja. Então se a gente organizar esta coisa aqui, então meu x teria que ser 1/8. Tá, o x tem que ser maior que 0, tá, mas esse x aqui tá ruim, né? Pega um y então para não ficar tão feio, isso. Então tá bom, y tem que ser 1/8. Parece que só isso. Tá, então se eu pegar você, copiar pra cá, então eu tiro você aqui, copio você. Então no lugar do 3, a gente sabe que eu boto aqui no lugar do x, né? 1/8. Pronto, então logaritmo de 1/8 na base 1/2 vai dar 3. Ou seja, posso trocar um pelo outro tranquilamente, com a vantagem de que agora a gente tem as bases, a mesma base para os logaritmos, tá tudo bem, tudo fácil de lidar. Tá, bom, agora eu sei que a restrição é o x ser maior do que 0 para a existência do primeiro logaritmo, então e como a base é 1/2, então eu inverto o sentido da desigualdade. Então x, em vez de ser menor, tem que ser maior do que 1/8. E x sendo maior que 1/8, tá tudo bem, né? Porque a restrição é que ele tem que ser maior que 0, então, ou a condição de existência. Então 1/8 tá ótimo. É só isso. Olha que questãozinha bonita essa, hein? Vou tirar aqui.
1 sobre 8. Tá, próximo. Próxima. É pequena também, né? Cara, eu não sei porquê. Eu vejo uma questão pequena desse tipo e não gosto desse tipo de questão. Porque geralmente, quando for resolver questões de cálculo, lá, de equações diferenciais, se tu for algum dia ser obrigado a fazer isso, né? Tu vai pegar alguns enunciados que são muito pequenininhos. Sabe, um negócio muito simples, muito compacto. Tu olha para aquilo e fala assim: não, mas isso daqui nem vai dar trabalho. Aí tu começa a abrir aquelas expressões, tu começa a trabalhar com aquela coisa e daí aquilo vira uma folha de conta. Tu olha e fala: pô, como é que é um negócio ali que não dava nenhuma linha, muito, metade de uma linha virou uma folha de conta e não tá pronto ainda. Não tá nem perto de pronto, sabe? Então eu tenho esse pequeno medo aqui de olhar essas questões pequenas, porque geralmente dão mais trabalho que as outras. Do que uma linha inteira de coisa ali que tu começa a simplificar já aquilo e já a resposta já sai quase pronta, né? Menor do que 1, vamos lá. Respirar fundo e seguir, né? A gente não fez nem a primeira questão ainda, hoje, né? Bem dizer. A gente só viu alguns exemplos e tá aqui. Não terminou nem a primeira. E quanto tempo a gente já tá gravando? E quase 1h30, cara. Nossa! E não se resolveu uma questão ainda. É impressionante, né? Tá, então é só x quadrado menos 1, menor do que 1. Uhum. Pelo menos essa daqui facilitou a nossa vida, né? Esse 1 aí fica bem tranquilo. Ninguém pode reclamar. Então botamos aqui no lugar do 1, bota aqui um 3. Porque logaritmo de 3 na base 3 é 1, olha só. Então condição de existência para esta bela porcaria aqui é que isso aqui tem que ser maior do que 0. Se esta coisa tem que ser maior do que 0 e esta coisa não é fácil de ver, então a gente considera que isso aqui seja uma função igual a 0 para fazer o estudo do sinal desta porcaria. E daqui para baixo não é mais logaritmo, né? Esquece, né? Logaritmo já foi. Isso aqui não é, então não confunda as coisas. Então nosso x ao quadrado vai ser igual a 1. Portanto, nosso x é igual a mais ou menos 1. Nesse caso aqui, tu tem o seguinte, tu sabe que o gráfico desta função aqui seria uma parábola com a concavidade voltada para cima. Portanto, se tu quer que isso seja, os valores dessa função sejam maiores do que 0, o teu x tem que ser menor do que menos 1 ou maior do que 1. Então, tá aí a nossa restrição. Isso aqui é restrição mesmo, não tem discussão. É a condição de existência para a porcaria do logaritmo. Agora, falando em logaritmo, a gente vai pegar isso daqui, como a base é maior do que 1, então mantém o sentido da desigualdade. Então vai ser x ao quadrado menos 1 menor do que 3, né? Porque era o menor aqui, era, então tá bom. Então agora eu vou somar 1 em ambos os lados, eu vou ficar com meu x ao quadrado. Eu podia ter escrito, né? Essa daqui não ia ser complicado, mas eu perdi tempo. Então 3 mais 1 aqui dá 4. Bom, assim não tá bom, né? Considera que isso seja uma função. Na verdade, subtrai 4 em ambos os lados. Então aqui vai ficar menos 4, menor do que 0. É sempre melhor olhar para uma inequação desse jeito. Alguma coisa menor do que 0, maior ou igual. É mais fácil responder esse tipo de questão do que tu tá respondendo para quais valores isso seria maior, menor do que um número qualquer que fosse diferente de 0. Então, o 0 é sempre melhor, né?
Tá bom, tá bom, tá bom. Então aqui a gente vai ter o quê? Que se isso aqui for uma função, então a gente vai fazer o estudo do sinal desta coisa para facilitar a nossa vida. Então, quando é que isso vai ser igual a zero? Bom, aí a gente vai ter que o nosso x é igual a mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Portanto, as soluções para isso, nossa, para nós, né, sem considerar a porcaria da restrição, a solução seria, como isso aqui é o gráfico dessa função seria uma parábola, com cavidade voltada para cima, então os valores de x têm que ser menores do que menos 2, x menor que menos 2, ou x maior do que 2. Se tu olhar para a tua restrição aqui dizendo que o teu x tem que ser menor do que menos 1 ou maior do que 1, essa daqui atende a isso, né? Que seria a resposta final mesmo ali. Passou pela restrição. X menor que menos 2 estaria tudo bem, x maior do que 2 também. Então é isso, só isso a resposta. Vamos para H. É porcaria. Nossa G. Errei. X entre menos 2 e menos 1 ou entre 1 e 2. O que eu fiz errado? Como eu gosto de errar as coisas, né? Tem algo mal aí. Ah, não, tu não pulou de página. Filhote de um cão. Um animal pequeno, cabeça que não pensa. Olha, vai lá na casa do caramba lá, cara. Que miserável, cara. Que miserável. Por que. Tá, entre menos 2 e menos 1. Qual é que é o erro que eu cometi? Ah, tem que ser menor do que zero. Escrevam assim que daí vocês vão saber. É claro, mas e o animalzinho que não presta atenção? Isso aqui tem que ser menor que zero. Para isso ser menor que zero, como a concavidade é voltada para cima, a porcaria do valor de x nesse caso tem que estar entre menos 2 e 2, rapaz. Se tu não presta atenção nisso, fica feio, né? Porque as raízes seria menos 2 e 2, então ele tem que estar no meio das duas raízes. Tá, então tem que ser maior do que menos 2, mas a restrição está dizendo que tem que ser menor do que menos 1. Então o nosso x estaria entre menos 2. Se eu tivesse prestado atenção, tudo ficaria mais fácil. Ou x entre 1 e 2. Sério? É sério mesmo. Tá bom, se tu fizer o desenho disso daqui, dos intervalos, tu vai ver que os valores em comum seriam esses e tudo mais. Cara, é uma miséria, cara. Que aqui ele tá dizendo que tem que ser maior que 1, aqui ele tá dizendo que tem que ser menor que 2. Então, é isso que tem em comum. Impressionante. Tá, letra H. Logaritmo base 4. Quando eu acho que eu tô indo bem, né? Acontece uma dessas. É muita alegria para um ser humano só. Cara, essa minha cadeira tá fazendo um monte de barulho, cara. Eu não sei, ela não podia estar assim. Se entregando já tão cedo, pô. 90 quilogramas em cima dela não é muita coisa. Pô, tá exagerando também. Né? Tem cadeira por aí que aguenta muito mais, umas cadeirinhas de plástico vagabundo que não. Coisa é, agora essa daqui se entregando, pô. Pegar, arrancar esse estofado dela e colocar uma coisa de madeira aqui. Vai ficar boa. Quero ver ela reclamar daí. Pro verão ficaria bom, né? Tá. É 2x mais 1 aqui é menos log de. Puta que pariu, é pior do que eu achei. Log de 3. De 3.
Isso. Mais logaritmo de x base 4. Maior, né, cara? Ah, apaguei. Tá, então esse menos aqui não é um sinal bom. Por que que não é um sinal bom? Porque aí ia ficar uma divisão. Se eu fosse juntar esses dois aqui, ficaria uma divisão. E sabem que divisões não são legais, né? Só vamos conferir se está tudo certinho. 2x mais 1 menos logaritmo de 3 maior do que o logaritmo de x. Tá, eu vou somar só para mim não ficar com 2x mais... Para mim ter que juntar, né? Porque eu teria que juntar essas coisas. Então eu vou somar logaritmo de 3 em ambos os lados. Com isso, ficaríamos com você maior do que. Aqui, como eu estou somando esses dois logaritmos, eu posso juntar tudo numa coisa só, né? Que vai ser a soma de dois logaritmos, mesma base e tudo mais. Então posso juntar como sendo o produto de 3 por x. Assim ficou um pouco melhor, mais agradável. Restrições que a gente tem. O x tem que ser maior do que zero por conta disso daqui, mas eu acredito que com essa parte aqui já o x vai ter que ser maior do que algo maior do que zero. Então a gente pode descartar essa parte, né? Descartar eu quero dizer assim que não precisa levar em consideração, né? Porque atendendo a outra restrição, essa daqui também funcionaria bem. Tá? Então isso maior do que zero. Nosso 2x não tem que ser maior do que menos 1. Logo, x tem que ser maior do que menos 1/2. Não. Restrição geral, x maior que zero. Tá? Vai atender essa daqui também. Mas essa aqui não serve para nós. Eu achei que ia servir, não serve. Muito bem. Então agora, tendo em vista isso, a gente, como a base é maior do que 1, a gente pode manter o sentido da desigualdade aqui nessa parte de baixo. Então isso aqui vai ser maior do que 3x. Por lo tanto, se eu subtrair 2x em ambos os lados, vemos que x tem que ser menor do que 1. Como a restrição é que o x tem que ser maior do que 0, logo então o nosso x tem que estar entre 0 e 1. E essa é a resposta final desta coisa. E pelo visto é mesmo. Tá vendo? Essa é uma questão pequenininha aqui. Que dependendo do jeito que tu resolve ela, fica mais fácil ou mais difícil, né? Que nem se tu juntar esses dois logaritmos aqui por conta dessa subtração e tu ficar com uma divisão aqui de 2x mais 1 dividido por 3. Até que dá, né? Tu vai chegar na mesma resposta no final, mas às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Então, HI. E aí a última dessa parte a gente pode dizer que fez a número 1. Hoje a gente fez uma questão. O cara foi olhar o horário, abriu a câmera do meu telefone. Cara, quem é que bota uns atalhos? Eu tô apertando um botão e abre a câmera. Quem é que precisa estar tirando foto a cada 5 segundos, cara? Nem sei porque que eu pergunto, né? Se já sabemos a resposta. Na nossa bela sociedade, onde todos têm que se vender um pouco. X menos 5 mais x menos 4 menor que 1. Tá. Tá. Menor que 1. Nesse caso aqui, restrições, né? Acho que é só isso, A base é a mesma, tá bom. Isso aqui ia ter que ser maior do que 0, portanto x tem que ser maior do que 5, certo? Vamos organizar isso primeiro. E
E do outro nem precisa olhar, né? Que o x tem que ser maior do que 4. Atendendo a essa daqui, os dois logaritmos vão existir perfeitamente, tá? Aqui a gente tem uma soma. Claro que a gente tem uma soma, porque aí tu pode juntar, né? Claro que a gente tem. Por que a gente não teria uma soma, né? Quem é que imaginou que não teria uma soma, pô? Eu não copiei isso? Isso, muito bem. Então se eu vim aqui copiar esta porcaria... Mas por que tu tá reclamando? Porque daí vai ficar uma multiplicação, isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, e aquela coisa, e coisa e tal e coisa. Tu sabe bem como é que é. Então, para esse 1 ali, a gente vai trocar esta porqueria aqui por logaritmo de 2 na base 2. Pronto. Então parece que é só isso que tem que lidar, né? Vamos copiar você, fazer essas multiplicações. Aqui vai ser... vai ficar o que aqui no lugar desta coisa bela? X ao quadrado vai ser menos 4x, menos 5x, vai ficar menos 9x, mais 20. Parece que é isso, né? 5... parece que é, o cara tentando ter certeza. 5 vezes 4 dá 20 e como é o mesmo sinal, vai ser maior, vai ser positivo, né? Então, tá. Ficamos com isso, portanto, a nossa base é maior do que 1, mantém o sinal mantém o sentido da desigualdade. Copiamos esta coisa e podemos dizer que isso aqui é menor do que 2. Se isso é menor do que 2, eu posso subtrair 2 em ambos os lados aqui agora, né, para dar uma organizada na coisa. Então aqui vai ficar 18. Para isso aqui tem que ser menor do que 0. Tem que prestar atenção nisso, né? Esta porqueria tem que ser menor que 0. Mas isso não é fácil de ver, então vamos fazer o estudo do sinal da função. Ou seja, daqui para cá, ó, esquece, não tem mais logaritmo nenhum. Não existe mais. Como eu gosto tanto de resolver essas equações, né? Tá, então primeiro fazer o estudo do sinal, vamos igualar isso a 0. Isso é uma parábola com cavidade voltada para cima. O que a gente espera para essa coisa aqui, ó, ser menor do que 0? Que os valores de x vão ter que ficar entre as raízes dessa função. Para os valores da função ser menor que 0. Só isso que a gente sabe por enquanto. Então vamos copiar isso aqui. Vamos lá, 9 ao quadrado é 81. Eu sei que eu sempre falo 9, mas tu tem que se acostumar que o teu b é menos... é o sinal que está acompanhando aqui mais o valor. Então se for um menos, vai ser menos 9 ao quadrado. Às vezes a gente se esquece disso. Ou C também. O C é mais 18, podia ser menos 2. Então o C é tudo, considerando o sinal também. Pra que eu estou explicando óbvio? É só porque é chato, cara. Ai, tá fazendo isso pela milésima vez. Até acho que eu já tô chegando perto da milésima vez mesmo que a gente resolve uma equação de segundo grau. Definitivamente eu tô perto da milésima vez. Então, bom, se em cada vídeo eu resolver uma, o que não é verdade, eu resolvo umas 3 ou 4 por vídeo dessas equações do segundo grau, faz as contas aí, já estamos com 153 vídeos no canal, esse é o 154. Pois é. Vídeo só dessa parte, né? Fora o conteúdo do ensino fundamental. Então, que a gente resolveu um monte dessas equaçõezinhas aqui. Então, eu tô perto da milésima já. Infelizmente. Tá, então, bom. Então, bom é bom, né? A gente vai ter 4 vezes 18 aqui. Vai ficar menos 4 vezes 18. Sabe quanto é que é isso? Eu não faço ideia. Vamos lá. 4 vezes 1, 8. 72. Tá bom, 72 é um número bonito.
E 81 menos 72, 80 menos 70. 81 menos 70 dá 11, e 11 menos 2 é 9. Olha só, 9 mesmo. Tá. E 9, 9 tem raiz quadrada, que é ótimo, né? Então agora o nosso x vai ser o quê? Vai ser menos b sobre 2a, nosso a é 1. O aqui vai ficar 9, então. Mais ou menos 3. Tá bom, mais ou menos 3 tá bom. Então se eu organizar isso, nosso x' vai ser 9 menos 3 é 6, por 2 é 3. X duas linhas vai ser 9 mais 3, que é 12, por 2 é 6. Então, parábola com cavidade voltada para cima, tu quer valores menores do que 0. Então, o nosso x vai ter que ficar entre 3 e 6. E qual é que era a restrição que a gente tinha no começo, que tinha que prestar atenção? Que o x tem que ser maior do que 5. Maior do que 5, então vai ficar entre 5 e 6. Pronto, essa é a resposta. Simples assim. E não é que é a resposta certa mesmo? É impressionante pra gente, né? Nem vou olhar muito, vai que mude. E eu tenho que refazer a questão de novo. Tá, 2. Chegamos na 2, hein? Olha só. Que progresso. Isso sim é um progresso impressionante. Um vídeo para fazer 2 questões. Tá, então a inequação tá aqui. E aí resolver a inequação, que é o caso, né? Base 7, 2 equações de segundo grau. Ô, coisa linda de ver um lixo desses, cara. Não tem coisa mais agradável no mundo. E as restrições. Ai, ai. Não, essa é bonita. Essa eu até vou tirar uma foto dela pra guardar na carteira. Logaritmo, base 7. De quem, meu amor? X quadrado menos 9x. Os caras adoram essas equações de segundo grau, cara. E meter isso junto com inequação, nossa, não tem coisa mais agradável. Tá bom. X quadrado menos 8x mais 7. Tá. E claro que a gente tem que levar em consideração as restrições das duas, para ter a restrição geral, para depois ir procurar a resposta deste pedaço de lixo. Ai, ai. É isso, parece que é isso. Então tá, x quadrado menos 9x mais 18 maior do que x quadrado menos 8x mais 7. Tá, a base é a mesma. Bom, vamos começar pelas restrições, né? A parte mais importante, porque não adianta tu chegar numa resposta se tu não sabe que a tua resposta, se a tua resposta tá certa ou não, né? Se dá pra te usar aquele valor. Então, primeiro de tudo, esse pedaço de lixo aqui tem que ser maior do que 0, tá? Então, se este pequeno pedaço de lixo tem que ser maior do que 0, a gente vai considerar que isso aí seja uma função. E aí esquece o logaritmo, né? Acabou aqui. E vamos fazer estudo do sinal dessa função. Então, vamos lá. Primeiro tem que descobrir quais são as raízes desse lixo de função, para saber onde é que o gráfico dessa parábola vai cortar o eixo x aí no nosso pequeno gráfico. Vamos lá. Então, 9 ao quadrado, 81 de novo, menos 4 vezes 18
Não dá 72. Onde é que eu vi isso antes? Onde é que eu vi isso antes? Ah, foi aqui que eu vi isso antes. Mas não pode ser verdade. Mas que barbaridade. Então eu vi mesmo. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. É. Então é menos 9, vai ficar 9, mais ou menos 3 e tudo bem. Tá, então para a primeira, já que este pequeno pedaço de lixo aqui tem que tomar cuidado, que aqui tem que ser maior do que zero. Já mudou, não é bem a mesma coisa da outra questão. Aqui a gente quer saber quando é que isso é maior. Bom, isso vai ser maior quando x for menor do que 3 ou quando x for maior do que 6. Então isso daqui seriam as condições de existência para o primeiro logaritmo, o primeiro, e não os dois ao mesmo tempo, o primeiro. Agora para o segundo, para a segunda parte, qual que é o segundo logaritmando? Esta coisa linda aqui, ó. Olha que coisa bonita, não é? Não é? É lindo, é lindo, é lindo. Ai, ai, ok. Então essa coisa aí tem que ser maior do que zero. Mas responder uma pergunta dessas é muito difícil. Então vamos considerar que este pedaço de lixo seja uma função e fazer o estudo do sinal dessa função, que parece que é um pouco mais simples. Tudo bem, então pegando isso daqui, é delta, né, cara? O que tu tá esperando? O que tu acha que vai acontecer? É delta, meu benzinho, é delta. Pega ele aqui e joga aqui. Então vai ser 8 ao quadrado 64 menos 4 vezes 7 é 28. Portanto, 64 menos 20 dá 44. Menos 8 é 36. Então, o nosso x vai ser isso, né? 36. Vai ser menos b, rapazinho, que vai dar 8 dividido por 2, né? 8 por 2 vai ficar 4, mais ou menos 6 por 2, que é 3. Então, x' vai ser o quê? 4 menos 3 é 1. E x duas linhas vai ser 4 mais 3, que é 7. Tá. O gráfico desta função seria uma parábola com cavidade voltada para cima. Com isso, a gente quer valores de x em que essa coisa fosse maior do que zero. Então, para ser maior do que zero, o x tem que ser menor do que 1, ou o x tem que ser maior do que 7. Comparando as duas, porque os dois logaritmos têm que existir ao mesmo tempo, vamos ver se é fácil de determinar quais seriam os valores aí para atender os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A condição de existência para os dois está aí. Nesse caso aqui o x tem que ser menor do que 3, aqui está dizendo que tem que ser menor do que 1, então para os dois existirem ao mesmo tempo, o x tem que ser menor que 1. Daí funciona para todo mundo na parte do menor. Maior. Aqui teria que ser maior que 6, aqui está pedindo que o x precisa ser maior do que 7. Então, esse daqui atende as duas restrições ao mesmo tempo. Funcionaria para esse também, né? Os valores que são soluções que tornam, que permitem a existência do segundo logaritmo também permitem a existência do primeiro. Então tá ótimo. Então, restrição nossa é isso daqui. Geral seria só isso. Tá. Aí tu vai dizer assim, tá bom, mas e agora? O que que vem? Bom, agora tu tem que olhar para as bases. A base desta porcaria é maior do que 1. Então tu mantém o sentido da desigualdade. Portanto, meu amigo, meu jovem, a gente copia você. A gente vai escrever esta porqueria aqui e ver quais seriam os valores aí de x que
são soluções dessa inequação. E de novo, acabou logaritmo, né? Isso aqui não é logaritmo, esquece. Não vem reclamar de logaritmo depois. Saiba separar as coisas, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui eu vou somar, subtrair x ao quadrado em ambos os lados. Se eu copiar isso, vai ficar melhor, né? Pra mim ir trabalhando com essa porcaria. Então, subtraindo x ao quadrado em ambos os lados, vamos ficar com isso. Isso daqui. Agora, eu vou somar 9x em ambos os lados. Não, eu vou somar 8x em ambos os lados. Somando 8x, aqui vai ficar menos x. Vou subtrair 18 em ambos os lados. Então, 18 menos 7 a 11. Então, vai ficar menos 11. E agora, se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou ficar com x maior. Inverte o sentido, né, meu amor? X menor do que 11. Tá? Tá bom. X menor do que 11. Aí, o que a gente tem das possibilidades? X menor do que 1 funcionaria bem, né? Iria muito bem. Então, a gente vai ter o que como resposta? X menor que 1 ou x maior do que 7, né? Maior do que 7 ou 6. X maior do que 7. Calma lá. Aqui bota assim. E menor do que 11. Pronto, atende a todo mundo. Seriam aí todas as possibilidades. Tá? Então, se a gente olhar aqui, menor que 1 e entre 7 e 11. Coisa boa acertar uma questão, né? Muito bom, muito bom. Então, resolvemos duas. Vamos para 3. Caramba, já tá na 3. Olha só o progresso que a gente fez. E olha que aqui vai só até a 7, hein? Não, os caras até que foram gente boa, né? Com essa parte aqui desses logaritmos aqui. Determine o valor de x, mas antes, quanto tempo nós temos? Menos de 1 minuto não é o suficiente para resolver essa questão. Eu precisaria de pelo menos 2. Então, muitíssimo obrigado pela tua companhia e a gente segue resolvendo essas questões no próximo vídeo. Até lá!